Vamos aí para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos conversar agora com o médico neurocirurgião Renato Chaves. Vamos falar sobre as causas do AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. Olá, doutor Renato, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Como vai? Tudo bem? Tudo bom com o senhor? Tudo jóia. Doutor Renato, nos últimos dias, né, devido ao que ocorreu com o ator Tom Veiga, né, de 47 anos, o intérprete do personagem Louro José, da Rede Globo, ele faleceu de um AVC, né, e esse assunto acabou chegando novamente à mídia, ganhando destaque, e eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é um AVC hemorrágico, de que forma esse problema de saúde pode matar uma pessoa. Na verdade, um AVC é um infarto cerebral, tá? Então, uma área do cérebro deixa de ter fluxo sanguíneo. Ou porque ele é cortado e é um AVC isquêmico, né, por um trombo ou êmbolo, ou porque se rompe o vaso e você acaba não tendo o fluxo sanguíneo adequado. No caso desse ator, no caso do Louro José, ele teve um aneurisma. Um aneurisma é uma dilatação da artéria e ela fica com a parede do vaso bem fina, sendo que qualquer alteração pressórica, então quando a pessoa tem uma pressão muito alta, às vezes ela chega a se romper. Então você tem a ruptura desse vaso e tem o AVC, que é o antigo derrame, né? O AVC hemorrágico. Pois é, quanto que a gente pode trabalhar a prevenção do AVC, né? O quanto nossos hábitos de vida, a alimentação, sedentarismo, podem contribuir. A gente vê, o Tom Veiga morreu muito novo, 47 anos, né? Quer dizer, a gente está num movimento aí na civilização de aumento da expectativa de vida. Como que a gente pode se prevenir em termos de alimentação e de comportamento ao longo da vida? Bom, o aneurisma é uma doença que você descobre mesmo quando tem a ruptura do vaso. Geralmente ninguém faz exame para saber se tem ou não aneurisma. E seria algo interessante de fazer pelo menos uma vez na vida. É uma doença que ela é facilmente prevenível, né? Você tendo o aneurisma, você basicamente tem que clipar o aneurisma, faz uma cirurgia para excluir esse aneurisma da circulação. Qualquer coisa que faça com que o vaso fique mais friável, quer dizer, mais propenso à ruptura, ele faz com que você aumente a chance de ter uma mortalidade excessiva no AVC, tá? Então, o que a gente pode falar? Alimentos com muito sódio, que faz com que sua pressão suba, é uma coisa ruim. O sedentarismo é muito ruim, porque faz com que você tenha sobrepeso e faz com que isso acabe aumentando sua pressão. A própria diabetes, por incrível que pareça, ela é uma doença que ela deixa o vaso mais friável, deixa o vaso bem mais frágil e faz com que ele estoure mais, tá? Então, na verdade, todas as doenças, não só o AVC, mas a maior parte delas, elas são determinadas por pequenos comportamentos. Então, o consumo excessivo de sódio, que hoje a gente tem sódio em qualquer coisa, né, para aumentar o gosto, o consumo indiscriminado de carboidrato e de açúcares, né? Então, você fazendo uma dieta regular e fazendo exercícios regularmente, pelo menos 3 vezes por semana, você diminui em muito a chance de ter um derrame, né, um AVC. No caso dele, essa doença em específica, é um tipo especial de AVC, ele tem uma mortalidade muito grande. Uma vez que você descobre na ruptura, você tem 50% de chance de morrer em menos de 1 hora. Daqueles casos que sobrevivem, 1/3 vai ficar praticamente sem sequelas, 1/3 vai ficar com sequela moderada, mas não vai conseguir trabalhar, e 1/3 fica acamado. Então é uma doença bem complicada.
Agora, doutor, o senhor falou que mesmo quem sobrevive vai ficar com sequelas. Para essa pessoa sobreviver diante de algo que pode matar, às vezes, em até 1 hora, seria o que implicaria nisso seria o socorro imediato, é isso? Caso a pessoa não seja socorrida imediatamente, a chance é zero. Tanto o socorro imediato quanto o diagnóstico precoce, porque eu estou lhe dando os dados de alguém que tem a ruptura de aneurisma. Mas se você descobre por uma angiografia que fez ou por uma angiorressonância, a chance de óbito é menor e de sequela é menor que 3%. Então você sai de uma doença que deixa mais de 80% de mortos e aleijados para uma doença que deixa 3% de mortos. Então, assim, não tem nem o que pensar, né? O diagnóstico precoce é o que realmente causa o maior impacto da qualidade e na quantidade de vida. Mas, doutor Renato, a pessoa vai sentir alguma coisa para procurar fazer um exame ou não? Ela vai descobrir, às vezes, por meio de um exame que ela não apresentou sintoma algum. Por, Como que se dá esse diagnóstico precoce? por exemplo, dor de cabeça. Dor de cabeça é um Então, sinal? existe uma dor de cabeça bem específica, chama cefaleia em trovão. Então, é uma dor de cabeça que você nunca teve antes na vida. Essa cefaleia, ela faz se pensar em aneurisma, mas ela é muito rara. Geralmente, é em exames de rotina que você detecta o aneurisma. Então, assim, o seu irmão teve, sua mãe teve, o seu pai teve, você vai fazer um exame para saber se tem. Ou então você está preocupado com uma dor de cabeça, uma fraqueza, ou em check-up mesmo, você vai pedir uma ressonância com anjo cerebral e vai ver que tem um aneurisma. Essa é a melhor forma de se diagnosticar o aneurisma, porque, como eu disse, no tratamento, praticamente você tem a cura do aneurisma, sem tantos efeitos colaterais, porque você cai de 80% de mortalidade e de morbidade para 3%, que é totalmente aceitável, que qualquer 3% é algo que qualquer cirurgia besta tem de morbidade. Falando um pouco aí de índice, né, de AVC hoje no Brasil. Nosso índice geral, né, é maior do que em outros países. Esse hábito de comer muito sal e ter levado muitos brasileiros às emergências dos hospitais com AVC. Qual que é a sua avaliação, doutor? O índice fica numa média, não é nem maior nem menor. Na verdade, o índice estratificando segmentando a população por faixa de renda, você vê que quanto menor é o tratamento da pressão alta e do diabetes, maior o índice de complicação. Que na verdade você tem o derrame como uma complicação do diabetes e como uma complicação da pressão alta. Então, a pressão alta em si não é ela que vai matar. O que vai matar é tanto o derrame quanto a insuficiência cardíaca ou insuficiência renal. O consumo excessivo de sal ele está ligado com o aumento dos índices de AVC. A procura precoce faz com que os pacientes, às vezes os pacientes que ficassem com alguma sequela, eles possam tomar medicação ou desentupir a artéria, não um hemorrágico, isso no caso do isquêmico, ou desentupir a artéria, e desentupindo essa artéria, nós podemos levar um paciente que ficaria sequelado a não ficar. Então, a procura bem precoce do hospital muda a qualidade e quantidade de vida das pessoas. O importante é que a cada alteração que você tem, se você percebeu que a boca ficou torta, ou que não está enxergando muito bem, está com dificuldade de fala, dificuldade de movimentação, o interessante é que se procure o hospital para que se tome a melhor conduta possível. Doutor Renato, essa semana também uma outra pessoa famosa, né, o ex-jogador de futebol Diego Maradona, teve um problema, passou por uma cirurgia e foi alegado que o problema dele foi uma hemorragia no cérebro. Nós estamos falando do mesmo problema ou de problemas diferentes? Esse é um problema diferente. A hemorragia que o Maradona sofreu foi um hematoma subdural crônico.
Isso é bem frequente em paciente idoso ou que fez uso de drogas, né? Como é sabido com Maradona, álcool e drogas. Você tem uma atrofia do cérebro, quer dizer, ele diminui de volume e a caixa craniana continua do mesmo tamanho. E o cérebro ele fica como que se fosse boiando dentro da caixa craniana, só que esticado por pequenas veias. Essas veias, no menor trauma que tiver, às vezes bater na cabeça na cabeceira da cama, ela pode romper. E na ruptura, sangra de pouco em pouco um sanguinho venoso, não necessário para você ter um derrame, mas ele vai comprimindo o cérebro de tal forma que você tem perda de movimento, mas isso cronicamente, em 20, 30, 40, 50 dias. Mas nesse caso é mais fácil porque ele não está dentro do cérebro, ele está entre o cérebro e o osso. Então eu vou lá, faço um furinho e dreno esse sangue todo, e aí ele volta com a qualidade de vida que tinha antes. Então é como se não tivesse tido nada. Doutor, existe aí tratamento para rompimento de uma veia no cérebro? Tratamento, na verdade, quando se rompeu a veia, ou por aneurisma, é a clipagem, que você coloca um clipe, você exclui ele da circulação, então você deixa a parede mais grossa, né? Ou, no caso do Maradona, quando tem esse sangramento, você coagula a veia que sangrou e drena e tira aquele sangue todo que está comprimindo o cérebro, para o cérebro voltar à função. Esses são os tratamentos. Doutor Renato, agora há pouco o senhor falou sobre, em relação ao AVC, sobre o fator genético. Por exemplo, no caso aí do ator Tom Veiga, que veio ao falecimento, o Louro José, a partir do momento que ele teve esse problema, é indicado que familiares, que pessoas próximas a ele ali no parentesco também façam algum tipo de exame, até para ver se não sofrem com o mesmo problema? O interessante é que, se tiverem a condição de fazer, façam, mas você indica para um paciente fazer o rastreio nos familiares quando você tem 2 parentes de primeiro grau, então o pai, o irmão, ou mãe e irmão, com aneurisma. No caso dele, como não tem ninguém, ele é o primeiro, isso não indicaria o rastreio na família. Agora, muitos pacientes vêm ao nosso consultório para nos procurar, para fazer uma ressonância, que não tem nenhuma contraindicação, então é um exame que você pode fazer de rotina para saber se tem um aneurisma ou não. E como eu disse, é plenamente justificado, porque você sai de uma doença bem grave para uma doença que é facilmente tratável. Falando de Covid, né, existe alguma relação? Dá para a gente relacionar aí a AVC com Covid? Existe algum estudo sobre isso? Ainda não? Qual que é a análise que o senhor faz? O AVC ele é muito mais relacionado ao AVC isquêmico com o COVID, e isso já está determinado, tá? Porque você tem no COVID uma dificuldade de coagulação, né? A coagulação ela fica errática, e tanto que você toma anticoagulante quando está hospitalizado por COVID. Nós sabemos disso. Os derrames por Covid aumentaram muito, então tem manifestações neurológicas, tanto pela agressão direta do vírus, então você tem as meningites e encefalites pelo Covid, que é a inflamação do cérebro, e você tem a agressão do vaso, que o vaso ele chega a se fechar por trombos e êmbolos que são causados por esse excesso de coagulação que a Covid faz com que você tenha. Então, aumentem muito a chance de você ter um derrame. É estimado que mais de 25% das pessoas com Covid têm alterações neurológicas. É claro que nós não falamos em 25% de derrames, mas perda de olfato, perda de paladar, dor de cabeça, derrame, encefalite e meningite. Doutor Renato, enquanto o senhor vai falando, a gente vai escutando aqui,
passa algumas coisas na nossa cabeça, algumas curiosidades. E eu pensando aqui até em relação a mim. Eu já fiz alguns check-ups, né? E nunca um médico me pediu exames da cabeça. Normalmente, um médico só pede exames para um paciente, exames da cabeça, do cérebro, se esse paciente se queixa de algum problema, ou normalmente os médicos, num check-up, deveriam fazer o pedido de exames em relação à cabeça das pessoas. Sim, na verdade, check-up é uma coisa engraçada, porque não existe um padrão de check-up. Então, check-up são para as doenças mais prevalentes. Então, diabetes, pressão alta. Se você tem alguma queixa na família com relação ao derrame, AVC, aneurisma, malformações ou qualquer outras queixas, ele vai te pedir. Mas por ser um exame caro, uma ressonância, o médico padrão, né, o médico clínico geral, acaba não fazendo esse pedido. Quem vai fazer mesmo é o neurologista ou o neurocirurgião. Tá certo. Tem mais alguma dúvida? Não, acho que o doutor esclareceu pra gente vários pontos, né? E é interessante falar sobre esse tema, né? Eu só quero agradecer ao doutor Renato Chaves, neurocirurgião, sobre todas as informações que ele passou aqui para nós e para os nossos espectadores. Obrigado, doutor, pelas informações. Muito obrigado.